Talvez você já percebeu que quanto maior a multidão, mais desconfortável você se sente. Não é medo, não é timidez, também não é falta de habilidade social. É algo mais profundo, mais silencioso, como se algo dentro de você sussurrasse: esse lugar não é para mim. Enquanto outros parecem se empolgar com aglomerações, com festas, com encontros lotados e barulhentos, você sente o contrário. É como se sua energia fosse drenada, como se quanto mais vozes ao redor, mais difícil fosse ouvir a sua própria. E talvez, em vez de se sentir parte daquele momento, você se vê por fora, como se estivesse apenas observando, tentando entender o porquê daquela sensação que ninguém mais parece ter. Não é incomum que você esteja em um lugar cheio de pessoas e ainda assim sinta um certo vazio. Um cansaço que não é do corpo, mas da alma. Você tenta se encaixar, tenta sorrir, tenta participar, mas algo não combina. Como se aquele ambiente simplesmente não vibrasse na mesma frequência que você. E talvez, por muito tempo, você tenha se culpado por isso, pensando que havia algo errado em ser assim, que era falta de sociabilidade, de coragem, de liberdade. Mas e se eu te dissesse que isso não é fraqueza, que esse sentimento não é defeito, mas um sinal espiritual, um lembrete silencioso de que você não é como os outros e nem foi criado para ser, porque o escolhido não se mistura com tudo, não vibra com qualquer multidão, não se sente em casa em qualquer ambiente, porque o espírito dele é sensível demais para se perder no barulho do mundo. Hoje você vai descobrir a verdade por trás desse comportamento. Vamos falar sobre o segredo dos escolhidos e por que eles evitam multidões. E eu te prometo, até o final deste vídeo, você vai enxergar com outros olhos tudo aquilo que antes te causava confusão ou culpa, porque aquilo que parecia um fardo pode, na verdade, ser uma das maiores provas da sua separação espiritual. Neste vídeo, eu vou te mostrar 5 verdades ocultas, e cada uma delas vai te ajudar a entender melhor quem você é, o que você carrega dentro de si, e por que esse afastamento de ambientes cheios não é um erro, é uma proteção divina. Antes de seguirmos, me conta aqui nos comentários: você já sentiu esse desconforto em lugares cheios? Escreve sim ou não, e se quiser, compartilha um breve momento em que percebeu isso. Assim, você já começa a se reconhecer e ajuda outras pessoas a se sentirem menos sozinhas. Então, fica comigo até o final, porque talvez, pela primeira vez, você vai entender que sua sensibilidade é um dom e que seu silêncio carrega a voz de Deus. Primeira verdade: já notou como depois de passar um tempo em certos lugares, você sai mais cansado do que entrou? Como se, mesmo sem fazer esforço físico, seu corpo ficasse exausto e sua mente pesada. Às vezes, até o humor muda. Você começa bem, mas de repente sente um aperto no peito, uma inquietação, uma vontade de ir embora sem saber explicar por quê. E não importa se é uma festa, um shopping, uma reunião, ou até mesmo um ambiente religioso cheio de gente. O efeito é sempre o mesmo. Parece que algo se esgota dentro de você, como se sua energia estivesse sendo sugada pouco a pouco. Isso não é imaginação, e também não é frescura. Os escolhidos têm uma sensibilidade espiritual muito maior do que a média. Eles não apenas escutam com os ouvidos, eles percebem com o espírito. Eles não precisam que alguém diga, estou mal. Eles sentem. Eles não precisam ver uma discussão para saber que há conflito. Eles pressentem. Eles não precisam ouvir uma crítica para entender que há inveja. O coração já avisa. E é por isso que multidões os esgotam. Porque onde há muitas pessoas, há muitas emoções misturadas. Há medo, orgulho, comparação, vaidade, inveja, carência, ansiedade. E tudo isso circula no ar como uma nuvem invisível. Quem tem o espírito adormecido passa por isso sem notar, mas quem carrega o espírito desperto absorve.
E isso cansa, isso pesa, isso machuca. É como um instrumento afinado demais. Qualquer vibração fora do tom incomoda profundamente. E talvez, por não entender isso, você tenha tentado se forçar, tentado se encaixar, tentado se acostumar. Mas quanto mais tentava, mais se sentia fora do lugar. E agora você entende o motivo. Não é fraqueza, não é antissocial, é espiritual. Deus te fez sensível não para te ferir, mas para te preservar. Ele afinou seus sentidos espirituais para que você perceba o que os outros não percebem, para que você saiba onde não deve estar, com quem não deve andar, o que não deve absorver. Mas essa sensibilidade precisa ser respeitada. Você não pode continuar se colocando em ambientes que sugam sua paz. Você não pode continuar achando que é obrigado a conviver com o que te adoece por dentro. A verdade é simples e libertadora. Há lugares que não combinam com sua missão. Há ambientes que não conseguem conter a luz que você carrega. E por isso, seu espírito sente, reage, dá sinais. E quando isso acontecer, ouça. Porque o que Deus está preservando é o que há de mais precioso em você. Segunda verdade, você já se sentiu invisível em meio a muita gente, como se sua presença não fosse percebida, como se suas palavras não encontrassem lugar, como se o que você carrega no coração fosse grande demais para aquele ambiente. Às vezes, você tenta se expressar, tenta compartilhar algo mais profundo, mais verdadeiro, mas percebe que ninguém está realmente ouvindo. As conversas giram em torno de coisas passageiras, vazias, barulhentas, e de repente você se cala. Não porque não tem o que dizer, mas porque entende que ali ninguém está preparado para escutar. E essa sensação pesa, mas aqui está uma verdade que liberta. Nem todo ambiente está apto a ouvir o que o céu tem para dizer. Os escolhidos não foram chamados para falar com multidões, mas com corações. Eles não nasceram para agradar o senso comum, mas para confrontar a alma. E isso exige um silêncio ao redor, uma escuta ativa, um espaço onde o espírito possa se manifestar. Mas na multidão, há distração, a pressa, a agitação. A voz do espírito é suave, ela não grita, ela sussurra, e onde há barulho demais, é difícil escutar esse sussurro. Talvez por isso você se sinta deslocado em certos ambientes. Não porque você é difícil, mas porque o que você carrega é profundo demais para espaços rasos. E onde há pressa por entretenimento, não há espaço para a verdade. Onde há ânsia por atenção, não há paciência para a revelação. E sabe o que é mais interessante? Mesmo em silêncio, o espírito do escolhido incomoda, porque a luz incomoda os olhos de quem se acostumou com a escuridão. E sua presença, mesmo sem palavras, carrega um chamado, uma lembrança do que muitos tentam esquecer, que existe algo maior, que existe um propósito, que existe um chamado que não pode ser ignorado para sempre. Por isso, muitas vezes, você não será compreendido. Suas palavras parecerão estranhas, suas ideias parecerão intensas demais, sua sensibilidade parecerá exagerada, mas não se trata de excesso, se trata de profundidade, e nem todos estão prontos para isso. Então, não se force, não silencie a sua alma para caber em ambientes que não querem escutar o que Deus colocou em você. Não reduza a sua essência para ser aceito por quem vive na superfície. A verdade é clara. Multidões dificilmente ouvem o Espírito, mas corações dispostos, esses sim, escutam. E são esses que Deus está preparando para cruzar o seu caminho. Fale menos, sinta mais. E quando chegar o tempo certo, suas palavras encontrarão solo fértil. Terceira verdade. Talvez você já tenha passado por isso. Você chega num ambiente e mesmo sem ninguém ter dito nada, algo te incomoda. As pessoas estão sorrindo, conversando, dançando, se cumprimentando. Tudo parece normal aos olhos.
Mas dentro de você, algo começa a pesar. O coração aperta, a mente começa a se agitar. É como se sua alma gritasse: vai embora daqui. E você não entende, porque aparentemente está tudo bem. Mas o seu espírito sente que tem algo errado. Isso não é paranoia. Isso é discernimento. O escolhido não precisa ver o mal com os olhos. Ele percebe com o espírito, porque Deus afina os sentidos espirituais daquele que carrega um propósito. E quanto mais sensível à luz uma alma se torna, mais ela reconhece a escuridão, mesmo quando ela vem disfarçada de normalidade. O mal, muitas vezes, não se apresenta com gritos ou violência. Ele se esconde na vaidade, se camufla no orgulho, se disfarça de brincadeira. Ele circula em ambientes onde as aparências importam mais que a essência, onde há competição por atenção, onde há falsos elogios, onde há pessoas reunidas por interesse e não por verdade. E é por isso que multidões podem se tornar perigosas para o escolhido, porque o mal se movimenta melhor onde há confusão de energias, onde ninguém percebe sua presença, onde tudo parece uma grande festa, mas por trás há ressentimento, inveja, comparação e até opressão espiritual. E o escolhido sente. Sem saber explicar, ele sente. Talvez seja por isso que você já se afastou de lugares aparentemente inofensivos. E depois, só mais tarde, entendeu que aquele ambiente estava carregado de intenções erradas. Ou talvez você se sentiu sufocado sem motivo e hoje percebe que Deus estava te alertando. O discernimento espiritual é como um alarme silencioso. Ele toca dentro de você quando algo ameaça sua paz. E ignorar esse alarme custa caro. Por isso, aprenda a confiar mais nos sinais que vêm de dentro. Você não precisa explicar para ninguém o porquê de não se sentir bem em certos lugares. Nem sempre vai ter lógica, porque nem sempre o que é espiritual é visível aos olhos. O afastamento, nesse caso, é sabedoria, é obediência, é proteção. Porque Deus não quer que você se misture com aquilo que pode contaminar sua missão. E quanto mais você se aproxima do propósito, mais sensível você se torna ao que tenta desviar sua rota. Então, quando aquele desconforto vier sem explicação, quando a alma gritar em silêncio, ouça, saia, se preserve e entenda, não é você que está estranho. É o ambiente que não está preparado para a luz que você carrega. Quarta verdade. Algumas pessoas precisam de barulho para se sentirem vivas. Correm atrás de movimento, de gente, de festa, de vozes, como se o silêncio fosse uma ameaça, como se a solidão revelasse algo que elas não querem ver. Mas o escolhido é diferente. O escolhido encontra vida no silêncio. Ele não foge da quietude, ele a procura. Porque é no silêncio que a voz de Deus se torna mais clara. É na calma que a alma se alinha. É quando tudo ao redor se aquieta, que o Espírito começa a falar. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas todas as vezes em que você se afastou de lugares agitados, de conversas barulhentas, de multidões sem sentido, não foi por acaso. Havia algo dentro de você buscando por algo mais, algo que o mundo não consegue oferecer. E esse algo é a presença de Deus. Enquanto muitos se distraem com o ruído do mundo, os escolhidos sentem uma necessidade quase inexplicável de se recolher. Não porque estão tristes, mas porque estão sendo chamados para dentro, porque Deus quer falar. E para ouvir Deus, é preciso aprender a escutar o silêncio. A revelação divina não costuma vir em meio à confusão. Deus não compete com o barulho, Ele fala no íntimo, Ele se revela nos detalhes. E por isso, Ele separa, Ele isola, Ele cria pausas. Não como castigo, mas como cuidado. Muitos não entendem por que você gosta de estar sozinho às vezes. Acham estranho o fato de você evitar aglomerações ou preferir uma conversa profunda ao invés de uma roda de risadas vazias.
Mas isso é porque não sabem do que seu espírito precisa. Você foi criado para ouvir direções celestiais, para captar o que está acima da lógica, para receber instruções que não vêm de fora, mas de dentro. E isso exige silêncio, exige espaço, exige sensibilidade. A sua solitude não é solidão, é preparação. Cada momento em que você se recolhe, se escuta, se conecta, você está sendo alinhado com o propósito que carrega. E quanto mais barulho o mundo faz lá fora, mais Deus sussurra aqui dentro. Porque Ele sabe que você não precisa de multidões. Você precisa de clareza. Então, pare de se culpar por gostar do silêncio, por buscar momentos a sós, por preferir ambientes calmos. Isso não é esquisitice, isso é espiritualidade em estado puro. O silêncio para você é alimento, é ponte, é lugar de encontro. E quanto mais você honrar esse chamado silencioso, mais revelações virão. Porque Deus fala, e os escolhidos que aprendem a se calar por dentro, ouvem. Hoje, talvez pela primeira vez, você conseguiu colocar em palavras o que sentia há tanto tempo. Aquele desconforto em ambientes cheios, aquela exaustão depois de conviver com muita gente, aquela sensação de não pertencer a certos lugares, mesmo que todos ao seu redor parecessem tão confortáveis ali. Agora você entende, isso não era fragilidade, era sensibilidade espiritual. O desejo de silêncio, o incômodo com o barulho, o afastamento natural de certos grupos, tudo isso não é sinal de rejeição, é sinal de separação. É Deus cuidando da sua essência, protegendo sua missão, limpando os ruídos ao redor para que você possa ouvir com clareza o que o céu quer te dizer. Você é diferente. E ser diferente, no mundo de hoje, exige coragem. Porque é mais fácil se misturar do que se preservar. É mais fácil se encaixar do que se manter firme. É mais cômodo ignorar o que se sente do que obedecer à voz do Espírito. Mas você está aqui porque não foi chamado para ser igual. Você foi escolhido para caminhar de outro jeito, para perceber o que os outros não veem, para carregar luz em meio à escuridão. E essa luz não combina com todos os lugares. Os 5 sinais que você ouviu hoje revelam uma verdade profunda: sua sensibilidade, sua necessidade de silêncio, seu desconforto em multidões, seu discernimento aguçado, são instrumentos, ferramentas espirituais, marcas da sua missão. Quanto mais você se respeitar, mais forte você se tornará. Quanto mais confiar no que sente, mais revelações virão. Quanto mais proteger a sua paz, mais você será usado por Deus de forma poderosa. Então, não lute contra o que você é. Não tente silenciar o que o Espírito te mostra. E, principalmente, não se diminua para caber em lugares que não te reconhecem. Você não é estranho, você é separado. E quanto mais você aceitar essa verdade, mais perceberá que tudo aquilo que te fazia duvidar de si mesmo era, na verdade, a prova da sua escolha espiritual. Talvez o mundo nunca vá entender o seu jeito de sentir, mas o céu entende e te honra por isso. Se tudo isso que você ouviu até aqui fez sentido para você, se em algum momento seu coração se apertou ou seus olhos se encheram d'água, então escuta com atenção o que eu vou te pedir agora. Deixa nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Agora eu entendi o porquê. Escreve isso, porque essa frase é mais do que uma resposta. É uma libertação. É o início de uma nova forma de se enxergar. É quando você deixa de se acusar para começar a se acolher. E mais, deixe o seu like e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que vive dizendo que não gosta de confusão, que prefere o silêncio, que sente coisas que não sabe explicar. Talvez ela nunca tenha descoberto que isso é um sinal de escolha. Mas a sua atitude pode mudar isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, cada vídeo é um lembrete de quem você realmente é, mesmo quando o mundo tenta te fazer esquecer. E antes de ir, me responde aqui nos comentários:
Qual foi o momento em que você percebeu que não era como os outros? Já tentou se encaixar e depois entendeu que estava no lugar errado? Eu leio cada comentário porque essa comunidade é feita de pessoas como você, sensíveis, espirituais, despertas e escolhidas. Você não está sozinho. E aqui você é bem-vindo exatamente do jeito que é.